dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo.gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Filhos, quero, antes de responder as perguntas, aliás, falar umas coisas que concernem até perguntas que vão vir sobre o programa do Raul Gil, em que me questionaram onde elas queriam saber e continuam querendo, porque nem tudo pode esclarecer. Né? Tem muitas coisas que ficaram pendentes, né? Mas pelo menos eu tenho gosto de lembrar que desde 1984 grave bem esse ano, que eu não podia responder perguntas a contento, como aconteceu no programa que elas querem saber do Raul Gil. Porque em 84 foi a última vez que eu falei em rede nacional das 8 às 9 horas da noite, que eu respondi perguntas. Depois disso fui entrevistado muitas vezes em diferentes programas, principalmente de humor, mas sempre era assim, me faziam uma pergunta, quando eu ensaiava, começava a responder, me fazia uma outra mais contundente que aquela, sempre me impedindo de concluir a resposta. E muitas vezes lançavam palavras idiotizadas no ar e não podia me manifestar. Mas eu continuei. De 84 até agora, eu continuei aceitando os convites, participando dos programas. Chegou um momento que o Senhor me mostrou, lá nos anos 80 ainda, que eu deveria encarar os programas de humor e dando a saber ao povo brasileiro que eu posso sim participar do programa de humor sem ser humorista. E respondi também, sempre que possível. Alguma pergunta, sempre eu conseguia deixar uma coisa ou outra informada na informação. Mas de 84 para cá, por que eu não pude mais falar? Porque o que aconteceu? Depois que eu falei em rede nacional em 84, não vou nem citar a televisão, quem quiser que descubra, pesquisa, falei em uma rede de televisão para o Brasil todo, das 8 às 9 horas da noite. Porque quando eu falei e pude responder algumas perguntas em uma hora, os organizadores da desinformação organizada perceberam o perigo que era me deixar responder perguntas. E daí se organizaram mais ainda, como são especialistas, são competentes, tenho que reconhecer que são competentíssimas. Porque a arte da canalice não deixa de ser uma arte também.
inclusive culpam o Niccolo de Maquiavelli quando diz que o fim justifica os meios. Só que quando eles falam do Niccolo de Maquiavelli, dizendo que ele era maquiavélico, que ele diz que o fim justifica os meios, eles se olvidam de dizer que ele disse que se os homens fossem bons, estes preceitos seriam maus. Mas como os homens são maus, rapazes, mesquinhos, ambiciosos, traiçoeiros, então aqueles preceitos que ele enumerou há séculos eram bons. Então eles falam também, até nisso eles colocam a coisa mais ou menos pela metade. Mas o programa do SBT, do Raul Gil, voltando a ele foi quase perfeito, foi quase. Que o Senhor abençoe sobejamente os diretores, o Raul Gil, o SBT, o Silvio Santos, que eu sei que se não fosse ele, não ia pro ar também. Que o Senhor nos abençoe sobejamente. Agora estou no aguardo para a hora que o Silvio Santos vai fazer ele umas perguntas assim diretas, à vontade. O que sabe? Ele me manda aqui o Cabrinho também. Quem vier, seja muito bem-vindo. Agora, dando continuidade, antes de começar a responder as perguntas, quero dizer que nesse programa, como era, quem viu, quem não viu, pode ver, está disponível. Eu nem sempre podia responder completamente a pergunta, porque já vinha outra, mas não por maldade, e sim porque a ansiedade de querer saber, queriam saber e mereciam saber ainda muito mais, mas tudo tem a sua hora. Então, uma coisa que quando me perguntaram sobre o meu nome novo, né, que eu expliquei, deixaram explicar que Jesus é nome obsoleto, daí eu não tive tempo de dizer que estava previsto na Bíblia que eu viria com um nome novo. Então agora quem quiser complementar a informação, Apocalipse 3, versículo 12, lá está previsto que eu viria com o nome novo, bem no finalzinho desse versículo. Eu só tive tempo de dizer que eu estava previsto em Apocalipse 3, versículo 3, que eu viria como um ladrão, porque o ladrão chega e nem sabe que hora. E isso é que eu quis dizer, que assim também eu entrei nas televisões do povo brasileiro e do mundo inteiro agora, sem avisar, não demora, estava eu lá, e cada um deve ver o que faz, o que fala, o que ouve. E agora está rolando na mídia um estudo feito por um rabino que desencarnou, que Deus o tenha, aos 108 anos, que ele explicou detalhadamente como é que seria minha condição quando eu voltasse aqui na Terra. Ele ficou detalhadamente, quem quiser pode procurar, pode lembrar como é que é a referência dele, Kaduri, né? Mas vejam tudo sobre Kaduri, lá compreenderão como é que ele disse. O rabino revela o nome do Messias. Isso, ele revela o nome, quer dizer, ele se refere ainda ao meu nome antigo, hoje obsoleto, Yahuwah, Jesus, mas claro, imagine só o fato de ele revelar que ele reconheceu. Agora o restante fica por conta do que ele explicou, como é que eu ia aparecer. Porque quando me perguntam, mas o senhor aparece na mídia, o senhor vai na mídia, Jesus Cristo não usou a mídia, ele falou esse rabino que eu iria usar a mídia para me comunicar. Rabino Kaduri, quem quiser, que Deus o tenha para todos sempre na sua paz, na sua glória. Que ele pelo menos antes de partir ele deixou o recado dele. Teve um outro rabino lá na Hungria também que deixou o recado dele, eu não me lembro agora o nome, que também, depois de muito vociferar contra meu nome antigo obsoleto Jesus, um belo dia ele resolveu, ainda no século passado, reconhecer que eu era legítimo há 2 anos e agora, consequentemente. Né? E vamos adiante nessa sequência de informações, antes de começar a responder, que eu sei que vai vir aí um monte de perguntas, de informações, me questionaram sobre aborto. Eu também, claro, não pôde tudo pro ar, eu falei, mas eles não puderam colocar tudo, se fosse tudo ia dar como disse o Raul, um dia de programa. Então daí tem uma parte que não foi pro ar, é que aqueles que quiserem compreender, para não pensar que eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da vida com qualidade. E o aborto está inserido em casos extremos
na qualidade da vida para os habitantes da Terra. Eu apenas tive chance de dizer que só os esquizofrênicos que continuam martelando, conspirando, vociferando contra o controle da natalidade. Isso foi pro ar, graças a Deus. Porque nos tempos atuais, se alguém raciocinar ereto, racionalmente, dentro da lógica, vai perceber que com 7 bilhões de habitantes na Terra e 2 bilhões de famintos, só quem é irracional são os répteis rastejantes que podem vociferar contra o controle da natalidade. Agora, voltando, para fechar o assunto do aborto, quem quiser compreender detalhada e minuciosamente o que eu já respondi, inclusive para o intelectual que me indagou alguns anos atrás sobre esse assunto, está ali na internet, em cristo.org.br. Procure lá, está intitulado como mesmo, em Cristo elucida a questão do aborto. É assim que está lá. Aí, lendo atentamente a explicação completa, poderão compreender, poderão assimilar a realidade científica, metafísica e neurometafísica. Quem quiser, e social principalmente, incluindo antropológica. Tem todos a minha parte. Ainda tem mais uma última coisinha que agora estou lembrando. Que quando me abordaram um assunto muito grave, né, sobre o problema da chuva que não cai em São Paulo, né, tá começando aqui em Brasília, a primeira vez que eu descubro na minha vida, eu nunca pensei que cidade também transmigrava, né? E agora descobri que cidade também migra. Curitiba transmigrou para cá com seu respectivo frio, né? Seu clima assim imprevisível, né? Vamos adiante. Porque esse assunto que está em pauta agora é o mais melindroso, o mais delicado, e por esse motivo que não pôde ir inteiro para o ar. Então me indagaram por quê que tem problema de chuva em São Paulo. Daí eu expliquei, quem pode ver, está gravado até, foi pro ar, está no YouTube, para quem quiser ver a entrevista inteira. Eu expliquei porque o dia que o Senhor, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim o compreendeis, passe a ser o padroeiro do Brasil, então a chuva cairá no tempo certo, no lugar certo, como ele previu, como está escrito em Levítico, capítulo 26. Essa parte que não deu para concluir, que não foi para o ar, mas que eu vou tentar agora, depois de passar essas pressões atmosféricas aqui todas, que podem dar voz gargalhadas do lado de lá, mas aconteceu aqui. Porque aqui, de repente, de ontem para cá, começou oficialmente e naturalmente o período da estiagem, quer dizer, para quem sente no corpo, né? Então, por isso tivemos que fazer uma alteração no ambiente aqui e não está bem regular. Vamos lá, então a resposta que não foi para o ar, que o meu pai disse há milênios, que como eu disse, meu pai, que é vosso pai, quem quiser compreender, é o Senhor, o Criador Supremo, né? O onipresente, onisciente, onipotente. Então ele disse assim, em relação à chuva, prestai muita atenção à chuva. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor, disse o Senhor. Se, porém, me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com a indigência, vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados,
até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altares e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. É um pequeno extrato de Levítico 26. Mas em verdade o assunto vai do primeiro ao último versículo. Então quem ler atentamente isso aí vai compreender por que a chuva não cai no tempo certo. E também quero deixar claro que não é Ele que castiga ninguém. São seres humanos que com seus próprios látigos se autoaçoitoam, quando se ajoelham, se arrodilham diante de uma estátua, que se não fosse Ele onipresente, estariam de costas para Deus. Só não estão de costas para Ele porque Ele é onipresente. Mais grave ainda, Ele vê tudo. Então peça para Ele diretamente, como eu falei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6. Há 2000 anos eu falei: ora no teu quarto, fechada a porta, Ele vê o que se passa e te abençoa. Então, agora está explicado aquilo que eu não vou explicar ainda. Eu sei que isso é complicado, eu sei que é muito difícil para quem está há décadas pedindo para uma boneca ou para um boneco proteção, bênção. É muito difícil. Mas eu estou comprometido com a verdade. E eu disse e reitero uma vez mais: o dia que o Senhor Deus, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo, for o padroeiro do Brasil. O que quer dizer isso? Não é Ele que é candidato a padroeiro do Brasil, não, Ele não é. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. O dia que o povo brasileiro se acordar, se despertar dessa letárgica obsessão e obediência aos dogmas, e ver que Ele é o único Senhor, tudo vai mudar. Aí vai se cumprir aquela parte: eu vos darei a chuva no tempo certo, comereis vosso pão à saciedade. Daí Ele vai proteger, porque Ele protege aqueles que estão invocando Ele diretamente, como eu ensinei há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6. Outra coisa, não é Ele que obriga ou que castiga ao ponto do ser humano comer a carne dos próprios filhos. E sim que o ser humano, quando desobedece às leis eternas dele, acaba chegando a este absurdo, que inclusive parece que não é, mas é. Atualmente sim, já tem gente comendo a carne do filho. Como assim, alguém vai perguntar? Sim, quando uma mãe é obrigada a vender uma filhinha, um filhinho recém-nascido para poder alimentar os outros, ela está comendo carne literalmente ou metafisicamente daquele filho. Cada um raciocina como puder. E eu vi pela mídia, dessa vez se a mídia estiver mentindo, né? Eu vi muitas vezes já em noticiários que a mãe teve que vender, em documentários que me vêm pela net, a criança para poder nutrir os demais. Isso é muito triste, isso é terrível, é degradante, é muito infeliz isso, mas é a verdade. E eu sou obrigado, eu sou comprometido com a verdade. Vamos conversar então? Queria deixar isso bem claro da minha parte, que eu vivo só para servir o Senhor. Eu não tenho outro compromisso. Me perguntaram também nesse programa como é que eu mantenho a casa do Senhor, como é que as hostes, etc. Expliquei-lhes que os que amam na verdade me ouvem no sábado aqui às 11 horas da manhã e acabam querendo participar, veem a minha sinceridade, a minha autenticidade. Vamos, pelo menos uma pergunta antes do intervalo. Tenho toda a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Bruno Machado, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Quais foram as suas impressões em sua participação no programa Raul Gil? Foram reverentes em sua presença ou irônicos? O senhor achou sincera a homenagem que recebeu com aquela música? Bom, meus filhos, aí em cada cabeça, como diz os juristas, pelo menos nacionais, uma sentença. Cada um
vi na ótica que pode as coisas, assim como também disse uma discípula, e até escreveu, que cada um encontra o Cristo que procura, entende? Então aqueles que procuraram Cristo em mim viram o mistério do meu Pai, Senhor em Deus que é em mim. E os outros são os outros. Quanto ao comportamento lá no estúdio, pelo menos na minha presença, foram razoavelmente ortodoxos. Agora, quanto àquilo ali, respondendo a pergunta sobre a música ele faz todo o programa. Então a resposta está aí. Essa música não foi especialmente para mim, ou não é verdade? Ele não faz todos os programas. Então é a música do encerramento. Eu vi. Não é? Não sei. Ah, não é? Não. Ah, não. Me disseram aqui que não é todo o programa. Ah, não? Escolheu, já existia, mas ele escolheu especialmente para o senhor. Ah, bom, então... Excuse-me pela minha desinformação organizada. Bom, de qualquer maneira, então se ele foi para mim, eu vou repensar. Ela fez, porque ele disse com a boca dele que era para mim a música. Mas pelo que eu tinha escutado os murmúrios antes, parecia que era uma tradição. Então a resposta é esta, a mesma de antes. Cada um viu o Cristo que procurou lá. Por exemplo, tem muitas pessoas que procuram Cristo bonzinho, um Cristo que delicado, educado, né? Isso já não sou. Eu não sou educado, eu sou educador. Se eu fosse educado, muitas coisas que já fiz nessa minha trajetória aqui na Terra, eu não teria feito. Mas eu sou educador. Meu pai mandou eu educar os habitantes da Terra, aqueles que querem ver, ouvir, que querem aprender a viver. Então logo não posso ser educado pelo sistema corrupto, iníquo, moribundo da sociedade contemporânea, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, porque a verdade ofende. Ele é avassaladora. Então é isso. Agora, de qualquer maneira, eu quero deixar claro que se dependesse deles, de cada um deles, aqueles que me inquiriram, se eles fossem completamente independentes, não tivessem que prestar conta com ninguém da sociedade, teria sido para eles muito melhor. Mas cada um deles tem seus compromissos sociais. Cada um deles tem que dar uma satisfação no seu ambiente social. Então se esforçaram bastante, sim. Foram bastante autênticos ao me questionar. Aqueles que questionaram por conta própria, que fizeram perguntas vindo de lá de dentro, mereceram as respostas que o Senhor, meu Pai, mandou que eu lhes concedesse. Vamos adiante, que tenham toda a minha paz. Isso aqui ainda vai dar muita coisa, muito pano. Eu disse no ar para ele que esse programa ia ter que ser esticado um pouco, porque não deu para terminar tudo, não é verdade, vocês? Tenham toda a minha paz. Luiz Marque, de Maringá, Paraná. Sou natural de Curitiba, onde o senhor residiu por muito tempo e eu nunca tive a oportunidade de visitá-lo. Estava vendo pelo YouTube sua entrevista no Jô e, como de costume, toda vez que vejo o senhor numa entrevista, eu paro tudo para prestar atenção. A simples visão que tenho ao vê-lo me conforta. Bom, vamos à pergunta. Eu venho de um segundo casamento, que está prestes a completar 20 anos, no próximo dia 31 de maio. Enfim, para resumir, ela perdeu o amor por mim. O que eu faço? A esposa perdeu o amor por ele, a companheira. Eu acho que a solução já depois de 20 anos, se ela só perdeu o amor por ti e não conspirou, não fez nada de grave, assim, irreversível, então compete a ti, meu filho, depois de 20 anos, tentar reconquistá-la. Se ela não cometeu nenhuma conspiração contra ti, se ela não fez nenhuma coisa assim irreversível, né? Então, porque afinal de contas, depois de 20 anos juntas, né? Agora, se ela por motivo religioso, alguma coisa assim, se houve uma separação espiritual entre vós, daí eu não posso nem opinar. Se a única coisa que está acontecendo é
os desencontros, consequência da rotina massacrante da vida conjugal, porque de uma certa época em diante se torna uma rotina massacrante. E se for só isto, então se sobrou alguma coisa, por isso que eu sempre falo que casamento, se fosse bom, não me dá nem de testemunho. Se sobrou alguma coisa daquilo que os conduziu ao casamento, é possível ainda corrigir. Mas se só for ao casamento por motivos carnais, se a coisa era só atração carnal, e que isso aí está se desvanecendo, então que cada um que busque no Pai inspiração para começar uma nova vida, mas sem grandes querelas, sem grandes brigas no tribunal por causa de bens, nada. Apenas pede ao Pai no quarto que a porta fechada, Ele te inspira, te ilumina, e quiçá, aí depende de ti, viu, filho? De ti, do jeito que tu vai entrar no teu quarto, fechar a porta e invocar ao Pai. Daí Ele vai te dizer o que pode fazer, e aquilo que Ele te disser é o melhor. Isso depois de tu analisar bem, fazer uma reflexão, se essa perda de amor tem algum outro sentido do que tão somente a rotina pedante da vida conjugal. Porque às vezes, se as pessoas se casam, se unem por motivos mais elevados, se unem por comunhão de espírito, tudo é diferente. E daí eu sempre digo e reitero uma vez mais, dou minha vida pelo que falo. As pessoas que se amam realmente jamais se separam. Jamais. Pode até separar o corpo, porque às vezes a Mãe Terra chama antes um do que o outro. Mas os espíritos continuam afim, continuam unidos. Não tem quem consiga separar duas pessoas que se amam realmente, porque quando se amam realmente, quem uniu foi Deus. E eu mesmo disse há 2000 anos que aquele que Deus uniu, que o homem não separa. Aí não precisa de divórcio, nada, não precisa de testemunha. Quando se amam realmente, a coisa é para sempre, é um encontro, um reencontro de espíritos. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que vivem assim, que se encontraram, se reencontraram e pronto, e daí não querem saber. Quando duas pessoas se amam de verdade, elas ignoram as outras querelinhas, as coisinhas miúdas, as brigas domésticas. Eles pensam no elevado, no grande, no Senhor, no Criador Supremo, e nele, com Ele, encontram o conforto para viver uma vida saudável em comum. Tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos.
Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à insensitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a um se conhecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, ó Espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pelas sols. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque sou espalho que escuto no meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Anderson de Maceió. O que devo fazer quando tudo e todos conspiram contra mim, mesmo que isso não seja consequência dos meus atos? Se tudo e todos conspiram contra ti, então deves fazer uma reflexão profunda. Porque quando muitos não podem, poucos não conseguem. Quando muitos não querem, poucos não conseguem. Se estão todos conspirando contra ti,
eu te aconselho, pode se tornar chato até, maçante. Ah, o Ira vai mandar-me para o quarto de novo orar, mas é para lá que eu te mando. Vai lá no quarto, fecha a porta, invoca o Pai e pede para Ele te mostrar. Não precisa perguntar por que estão considerando. Pede para Ele, humildemente, que Ele te mostre onde é que tu falhaste. O que está faltando para tu conseguir manter o equilíbrio do teu ambiente. Porque a não ser que tu dissesse que quase todos, mas se todos, então tens que vir buscar socorro no Pai. Daí Ele vai te mostrar como proceder e invoque-o sinceramente, com os olhos abertos, direcionado ao infinito, e Ele te mostrará o que fazer. Tenhas minha paz. Paulo Anderson, de Goiânia. Henri Cristo, o que está acontecendo com a humanidade? Por que a violência e a crueldade têm crescido tanto? Cada dia mais as pessoas matam por motivos banais, algo assustador. Você acha que a mídia influencia no comportamento cada vez mais frio do ser humano? E mais, por que Deus permite que tudo isso esteja acontecendo? Olha, perguntando a nome dele, né? Mas tem conteúdo a pergunta dele. O que está acontecendo no mundo é um retrato fiel da realidade atual. Um retrato fiel do que eu enunciei há 2000 anos. Primeiro que a sociedade contemporânea, sem exceção, ou raras exceções, com raras exceções, está com suas leis todas invertidas. Cada dia que passa escrevem novas leis invertidas. E eu consigo ver assim, infelizmente, aí claro, daí por isso está vendo como ele é louco. Eu consigo ver as pessoas todas, maioria esmagadora de bunda para cima. Milhares de anos ninguém conseguiu fazer no que concerne a educação humana. Milhares. Agora conseguiram. Aqui no Brasil, pelo menos. Durante milhares de anos, as mães eram educadas, as genitoras eram instruídas a educar seus filhos. Como na Bíblia está, com palmadinha assim, com a varinha da disciplina. E agora, os nobres legisladores, as pós-nobres legisladores, criaram leis em que a mamãe está proibida de dedicar o filhinho ou a filhinha dentro de casa. Se educar, se usar a varinha da disciplina para dar uma palmadinha no traseiro do rebento e o vizinho escutar, ela vai presa. E quem vai educar a criança então? Pense bem. Deixe essa coisa no ar para pensar um pouco, que sempre dá tempo para reverter, fazer as leis serem melhoradas. Eu cansei de ver na televisão, já na mídia, as mães reclamando. E cansei de ver as estatísticas das prisões sobrecarregadas de crianças. As prisões estão assim, de crianças. Estão lotadas de crianças que cresceram. Aqui no Brasil são milhões de crianças que cresceram. Agora vamos culpar a natureza porque as crianças cresceram? Não dá para culpar a mãe natureza porque as crianças cresceram. É natural, faz parte da lei natural crescer. Mas cresceram sem a educação milenar da varinha da disciplina. Vou citar um exemplo assim, parece absurdo, de uma criança que hoje cresceu, é grande, adulta, que me contou que quando ela tinha 2 ou 3 anos, ela foi na casa com a mamãe, na casa de um parente, de um amigo, e voltou de lá, trouxe um brinquedinho de lá, uma porcariazinha qualquer. Mamãe deu uma palmada no traseiro. Ela nunca mais pegou nada de ninguém sem autorização.
pense o que quiser. Mas então, respondendo essa pergunta dele, ainda complementando, porque o mundo está assim de cabeça para baixo. É tão horrível isso que eu vejo, que ainda há pouco até disse que de cabeça, não, para baixo, tudo de cabeça para baixo. E porque criaram leis umas em cima das outras, sempre contra a ordem natural. Os legisladores deveriam, antes de criar leis para reger a vida dos seres humanos, estudar antropologia, filosofia, história, psicologia também, sim, modernamente, biologia. Então, aí, depois, em cima dos conhecimentos adquiridos, então criar leis complementares, porque as leis naturais devem seguir seu curso. Mas não. De acordo, quando ele falou de mídia, sim, a mídia é uma espada de dois gumes. A mídia tanto pode fazer-te crescer, fazer-te aprender os bons costumes, a ser educado, a saber conviver socialmente, como pode te transformar num fascínio. Depende de quem está atrás do microfone, depende de quem está ministrando as ideias na cabeça dos espectadores. Então é uma questão de... Tudo tem de novo o equilíbrio, a lógica do equilíbrio. Os legisladores, que Deus os inspire e busquem o equilíbrio, e vai. Eu fazem 30 anos, 30 e poucos anos, 33 anos mais precisamente, que eu queria falar. Para aqueles que não sabem, eu fui expulso do Congresso Nacional porque falei algumas verdades lá dentro daquele salão verde, em 98. Quem quiser tem na net para ver o momento da minha expulsão. Pode ver lá. ircristo.org.br. Está lá, tem um lugar onde está escrito Cristo expulso do Congresso. Teve uma mídia só que registrou isso, a minha expulsão. O restante que estavam lá, sim, acharam que era normal, que eu não deveria falar que o Brasil estava preparando-se, treinando para uma guerra civil. Isso é muito grave, essas coisas não se pode falar. Falei que se não mudasse, se não voltasse para o caminho do bem, entende? E etc, etc, etc. Então eu já respondi para ele. Hoje a filha tem que andar, vai, continua. Gustavo de Araçoiaba da Serra, São Paulo. INRI, em uma de suas 300 perguntas respondidas na internet, você diz ser a favor do aborto em casos extremos, como, por exemplo, a imperfeição física da futura criança. Posteriormente, já em outra resposta, você diz que o suicida, depois de muito sofrimento no plano espiritual, paga seu karma reencarnando em corpo imperfeito, como forma de pagar sua ação danosa da vida anterior. Então, ao abortar um feto dito imperfeito, não estaríamos atrapalhando o espírito de pagar seu karma de suicida? Ao contrário, estarias sendo misericordioso, dando ocasião dele voltar depois, reencarnar com o corpo perfeito. Se ele ficou na fila esperando a reencarnar, e na hora, vamos ver, na hora que ele ia se apossar do corpo imperfeito, foi vetado, porque a lei de Deus é justa, a lei do karma é perfeita e justa. Então já nesse tempo da espera, que aqui na Terra as pessoas nem sempre podem observar como é que funciona, ele já resgatou o débito dele. Entendeu? Deu para entender? Então tá bom. Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, pergunte de novo e eu volto a falar. Paulo de São Sebastião. Henri Cristo, me diga como posso ter a paz interior quando o mundo está tão atormentado e nos passa tanta intranquilidade. Então, de novo, depois vai dizer, mas vem está me mandando de volta para o meu quarto, mas eu não tenho outra solução senão voltar a refugiar-se no Senhor. Enquanto eu vejo milhares de pessoas rastejando atrás de estátuas, indo para as igrejas, sujeitos a ser espoliados em seus miseráveis salários, eu tenho que voltar a lembrar que eu sou o mesmo que disse há 2000 anos.
Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, sou obrigado a sempre dizer de novo, porque por enquanto, agora quando vê na mídia, que as pessoas não estão mais indo lá coxar cabresto, que não estão mais lá se submetendo ao jugo dogmático do falso profeta, do padre, que seja quem for, e bom, então agora já tem uma outra solução. Mas por enquanto o caminho da triagem mística para chegar a ter uma intimidade com o Pai Celeste é este que eu já ensinei há 2000 anos, que por causa desta instrução, dessa orientação é que me crucificaram, porque se sentiram que eu estava indo contra o sistema que eles mandavam ir na sinagoga, e eu disse para orar no quarto, a porta fechada. Aí onde os donos de cabresto ficaram horrorizados, e assim também agora eu sei que ficam, mas eu sou obrigado, sou comprometido com a verdade, sou obrigado a lembrar de novo que esse é o único refúgio na hora da dor, do sofrimento. Quando alguém estiver para se suicidar espiritualmente ou fisicamente, vai lá, fecha a porta no quarto, invoca o Pai, Ele te abençoa, te dá, de olhos abertos em direção ao infinito, e não olhos fechados onde vais ver trevas. Porque os falsos profetas, os lobos travestidos de ovelha, para que não tenhais contato com o Altíssimo, ele te manda fechar os olhos na hora de orar, que daí tu não vai ter contato, e vai precisar sempre ficar na mão deles. E eu vos ensino de novo a abrir os olhos em direção ao infinito na hora de orar e conectar-se com o Pai. Ele derramará sobre ti as bênçãos dele, a proteção dele, e tu vais seguir adiante. Mesmo neste mundo, você pode estar no meio de uma tempestade. Se tu invocas o Pai, Ele te conforta, Ele te dá poder, Ele te dá razão para existir, dá razão de continuar aqui na Terra, mesmo nesse mar de lama em que se tornou a sociedade contemporânea. Então lembra-te disso, invoca o Pai. E quantas vezes vierem fazer essa pergunta, são tantas as vezes que eu tenho que mandar para o quarto, sem ser satírico, sem ser irônico. Quem quiser que ironize, lá com o Pai, fecha a porta, para ninguém bater, ninguém interromper, e nem cachorro entrar. Está lá com o Pai, aquele é o teu momento íntimo com Ele. Sai de lá leve, leve. Se não sabes ainda invocar o Pai e orar o novo Pai Nosso, uma vez mais ensino. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me do erro, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Pronto, filho, assim que tu deves proceder, no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Hélio, de Curitiba. Ing, é interessante a leitura dos livros de Paulo de Tarso, ou ali se encontra muita palha para pouquíssimos diamantes? Que interessante ter visto esse Hélio andou lendo a parábola dos diamantes, né? Que também faz parte da literatura do Souza. Pois é, então, se vai ler a literatura escrita de Paulo de Tarso para economizar tempo, eu sugiro o seguinte: se quiser economizar tempo, para não dizer que eu proibi de ler, não é proibido, pode ler à vontade, mas para economizar tempo eu recomendo que leia 3 itens da literatura dele, que deve ser suficiente para ti ler. 3 itens. O primeiro é quando ele confessa em 1 Coríntios 15, versículo 9, que não é digno de ser chamado apóstolo, alegando ainda porque ele perseguiu a igreja de Deus. Efetivamente não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9. Todos que seguem o Paulo, todos os que usam o nome de Paulo para acochar cabresto de evangelhos, são igual ao Paulo. Muito bem. O segundo item que eu sugiro que leia, se quiser, para não perder tempo lendo toda aquela literatura do Aná, da escrita dele. O segundo seria em Gálatas 1, versículo 7, onde ele diz que seja anátema qualquer um que vier
ensinar outro evangelho do que Cristo, mesmo que ele estivesse ensinando, que seja anátema. Anátema. Só o evangelho de Cristo que conta. Logo ele está confessando que todas as verborreias que ele mentiu seria, na ótica da conversa dele, da afirmação dele, anátema. Quem quiser vai ver o que quer dizer anátema, né? Agora, por último, para fechar com chave de ouro, para quem não quiser ser enganado, ouvir mentiras. Em Romanos 3, versículo 7, correto? Ele diz que ele é mentiroso. Ele diz que se com as minhas mentiras eu glorifico a Deus, porque vós me molestais, uma coisa assim. Mas então, se ele confessa que ele é mentiroso, só quem gosta de mentira é que vai seguir Paulo e o que ele ensina e os sucessores dele. E para completar ainda que os mentirosos ficam fora do reino de Deus, então está lá no Apocalipse 22, capítulo 15, versículo 15, ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Essa mentira do Paulo. Imagine se Deus precisaria de mentiras para glorificá-lo. Se Deus precisava para ele ser glorificado, reconhecido, que algum Paulo da vida tivesse que mentir. Cada um raciocine, tire suas conclusões. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele não precisa de ninguém mentindo para ele ser glorificado. Os filhos de Deus, os filhos do Criador, o glorificam sempre. Já que estamos no final da viagem mesmo, né? Está no final do programa. E falando de mentirosos, de Paulo, né? Eu há 2000 anos disse: não atireis os porcos das vossas pérolas. Para aqueles que vão acabar querendo convencer pastor, quem quer que seja, eu lembro que eu disse: não atireis os porcos das vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-os com os pés, se voltem contra vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. E eu vos previno: não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Agora, ainda que sob o rugir das procelas humanas, o grunhido dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais: ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais.
Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam a vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a vossa genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente. Ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo nesse século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Ó Pai Santo, que tu não te enfades, uma vez mais te suplico, abençoe teus filhos com saúde, doce justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, para concluir, que eu não posso me olvidar de dizer o que sempre faz parte do programa, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora vou pedir ao Pai por todos aqueles que estão chegando e os que já são habitués, os beneméritos, e aqueles que querem participar e precisam da bênção, colocam suas mãos assim. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que o paz seja com todos. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado!